No programa de hoje, nós vamos sair um pouquinho do nosso foco de doenças cardiovasculares. Nós também nos preocupamos com outros segmentos nesse programa para dar a melhor informação possível e esclarecer a população. E hoje nós vamos chamar uma atenção especial dos pais, dos professores, dos tios, dos avós, porque nós vamos tocar num assunto extremamente relevante e importante, que são as alergias alimentares nas crianças. Vocês vão ver no programa de hoje que tem muito sentido um movimento muito importante que está começando no nosso país para tentar esclarecer algumas doenças, algumas mais simples, outras mais raras, mas que são extremamente relevantes porque pelo menos algumas delas podem complicar muito a vida de uma criança pequena, de um bebê, como vocês vão ver. E para falar sobre estes aspectos principais das alergias alimentares, nós estamos aqui com um médico especializado nesta área, que é o gastroenterologista pediátrico, o Dr. Marcos Giro Ozaki. O Dr. Giro é médico gastroenterologista de vários hospitais em São Paulo, do Hospital Santa Catarina, do Sírio-Libanês, do Hospital Infantil Sabará, além de outros. Eu queria, Giro, que você, antes de mais nada, dissesse o que faz um gastroenterologista pediátrico, porque isso não é comum, né? A gente vai procurar isso de especialidade, não é fácil. O gastroenterologista acaba, na grande maioria das vezes, atendendo casos de constipação intestinal, refluxo gastroesofágico. Que tem bastante em criança, né? Esse refluxo. Seria, na verdade, uma das principais patologias, né? Além de gastrite, diarreias. Claro. Né? E não é fácil achar um gastroenterologista pediátrico, né? Já está difícil achar pediatra? Realmente é difícil, tanto que a fila de espera, mesmo nos convênios, é muito grande. Parece que chega até 6 meses. Igual o SUS mesmo, Claro, né? porque é uma especialidade, né? Parabéns pela especialidade, mas hoje nós vamos tocar assim nesses aspectos, porque nós vamos chegar aí em algumas doenças que realmente merecem um esclarecimento, né? O que são essas alergias alimentares? Por que isso tem sido ressaltado nos últimos tempos? Na verdade, eu acho que eu queria começar um pouco conceituando o que são as alergias. Perfeito, vamos lá, vamos conceituar isso. Eu acho que, porque tem muita confusão, inclusive entre os médicos, né, que também confundem os termos. Então, a alergia acho que o primeiro grande grupo seria o das intolerâncias alimentares. Quer dizer, é diferente intolerância de alergia ou é mais ou menos a mesma coisa? As alergias fazem parte do grupo de intolerâncias. Ok. Né? Então, é um grupo específico de intolerância. Ok. Né? Então, nesse grande grupo, eu acho que já queria começar diferenciando, pelo menos dentro da pediatria, a intolerância à lactose. Que está na ordem do dia, todo mundo fala nisso. Todo mundo tem intolerância à lactose. Eu vejo muitas mães, muitos médicos confundindo esse termo com alergia à proteína do leite de vaca, que é uma outra doença. Então vamos explicar o que é essa intolerância à lactose. Intolerância à lactose. Parece que todo mundo tem, todo mundo fala nisso. Na verdade, assim, nascer com intolerância à lactose congênita é uma doença muito rara. Muito rara. Muito rara e que é praticamente incompatível com a vida. Ok. Né? E
a grande maioria dos lactentes acaba desenvolvendo a intolerância à lactose depois que sai da época da amamentação. Quer dizer, largou o peito, vai começar o leite normal de vaca e começa a aparecer. Aí, mais ou menos por volta de 1 ano de idade, 2 anos de idade, começa a desenvolver, né? Então, quem lembra do colegial vai lembrar que a lactose é um disacarídeo, né? Um açúcar de 2 moléculas, vamos fingir que tem 2 bolas, né? Ok. E que seria digerida no trato digestório, Ok. no intestino. No intestino você tem uma enzima que chama lactase, né? Que a enzima catalisa a reação. Então, divide, pela metade ela quebra essas 2 moléculas e divide em glicose e galactose, para facilitar a absorção, né? Isso é intolerância. Então, quem não tem, ou quem tem pouca lactase, essa você enzima... não quebra essa molécula. Você não quebra... Ou pelo menos uma parcela, um número grande delas. Isso acaba passando reto e na hora que chega no intestino grosso, isso fermenta, apodrece, vamos dizer assim, formam-se gases, ácidos e acaba gerando flatulência, gases na barriga da criança. E algumas pessoas, diarreia. Né? Então, isso é a intolerância. Isso é intolerância, que pode ser uma coisa que pode desenvolver depois um quadro de uma diarreia muito aguda e, vamos dizer, agressiva. Depois um rotavírus, adenovírus. E muitos pediatras acabam orientando tirar o leite justamente por isso. Né? Pela intolerância à lactose. E reduzindo o leite ou tirando o leite, dá uma melhorada naquele quadro clínico. E também tem a intolerância genética, a gente chama de ontogenética, que pelo menos assim, a grande parte dos orientais e negros, né, eles já são predispostos já são geneticamente programados a terem uma queda da lactase. Né? E a incidência neles é maior. E oriental. Por isso que geralmente quem não gosta de leite, quem passa mal com leite, com queijo, normalmente essas pessoas têm intolerância quando vai testar. Bom, a intolerância está bem esclarecido. Agora... E agora vem a alergia. A alergia. Então, a alergia também são diversos mecanismos de alergia, né? Não dá para generalizar. Então, da minha parte como gastroenterologista, seriam as alergias, vou exemplificar, seriam, por exemplo, num bebê que toma uma fórmula de leite de vaca e que, de repente, começa a apresentar um quadro de vômitos ou, de repente, um sangramento intestinal. Né? Esse seria da parte gastroenterologista. Existem outros mecanismos que é o mais comum, né? A minha seria menos comum, que é a manifestação cutânea. Né? Aí faz o quê? Umas bolinhas? Isso, geralmente fazem placas, né? Que nem urticária, aí tem diversas manifestações. E como é que a mãe pode descobrir, relacionar isso com o uso do leite? Normalmente, fica muito mais fácil se a criança começa a desenvolver essas manifestações depois que sai do aleitamento materno exclusivo. Quer dizer, não tem mais leite da mãe. E aí é o leite da vaca e começa a aparecer isso. Começa a aparecer. Ou, se for tirar uma história e ver que a criança ela teve um contato com leite de fórmula na maternidade, então ela já teve um contato. Toda alergia, você tem que ter um contato anterior, né, para depois ter anticorpos para reagir. Desencadear a reação. Né? Então, como se, exemplificando, para ficar mais fácil, seria uma pessoa que acabou de ser assaltada pela primeira vez. Nunca soube que é um assalto. Então, ela está totalmente
paralisada, não tem reação. Ok. Essa é a primeira Talvez exposição. numa segunda vez ela já vai fazer diferente. Numa segunda vez, ela já vai estar mais esperta. Até negociar com o ladrão. Bom, então essa é o que se convenciona chamar alergia à proteína do leite de vaca. Isso. Ok. E não alergia à lactose. Ok. Que Então, é muito comum esse erro. ok. Então são duas coisas diferentes. Não existe alergia à lactose, é alergia à proteína. Lactose é um açúcar. Tá. Então, isso tem que ficar para muito as claro. duas situações, as crianças que quando deixaram o aleitamento materno, elas podem ter esse quadro de flatulência, de diarreia eventualmente, ou essa urticária que você falou, aí é a intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite de vaca. Isso. Esclarecido maravilhosamente bem. Mas, na realidade, nós temos aqui no programa de hoje um enfoque também para outros tipos de alergia, e eu queria ressaltar aquilo que eu disse no começo, que é uma situação da língua inglesa chamado FPAS. E isso aqui é em inglês, existe até um FPAS Brasil, que nós vamos até colocar o logo aí, depois o site, e eu gostaria que você explicasse o que é isto, primeiramente traduzindo para o português. Então, quando a gente tentou traduzir para o português, não ficou muito legal a sigla. Então, nós mantivemos a sigla de FPAS, só que o significado em português, traduzindo literalmente, seria Síndrome da Enterocolite induzida por proteína alimentar. É uma doença rara que faz parte do grupo das alergias à proteína do leite de vaca, que não tem manifestação cutânea, que em termos médicos chamaríamos de alergia à proteína do leite de vaca não IgE mediada. Né? Então, não adianta, é um tipo de alergia que não adianta você fazer exames laboratoriais, exames de sangue, ou aqueles exames prick test que o pessoal conhece bastante para ver reação. Por que não adianta? Porque não vai esclarecer? Porque são mecanismos diferentes. Né? É um pouco complexo para explicar para a população em geral, mas é um diagnóstico clínico, observacional. E é um diagnóstico que, na verdade, quem vai trazer são os pais. Os pais. Então, me descreva o quadro clínico desta situação e por isso que nós o convidamos, porque pode ser sério para muitas crianças. Essa doença merece um enfoque muito, muito especial, porque dentro das alergias é uma doença que potencialmente ela é muito agressiva, podendo até ser fatal e ser confundida com outras doenças. Né? Inclusive, nós chamamos de sepse, né, na linguagem médica, que seria popularmente uma infecção generalizada. Generalizada em tudo quanto é órgão. Né? E pode, na maioria das vezes, leva à morte. Isso. Então, é uma doença que a criança pode ser um bebê, uma criança que ingere alguma proteína da qual ela seja alérgica. Não precisa ser essa da vaca. Isso aí já é outra coisa, como você disse. Não necessariamente a proteína do leite de vaca, mas a diversos outros alimentos. Legumes, pode ser a amendoim, a peixe, a frutas. Quase. E aí faz um quadro clínico grave. Como é que é esse quadro clínico? Então, o FPAS clássico mesmo, agudo, que é o mais grave, a criança ingere esse alimento em questão de, às vezes, até minutos ou horas, né? Então, geralmente entre 2 horas e 6 horas, ela pode começar com um quadro de vômitos incoercíveis, vômitos sem controle,
chegando a um quadro de desidratação grave, que geralmente chega no hospital dessa maneira. E tem que cuidar logo urgente, senão vai ter problema. Tem que cuidar logo, hidratar endovenoso, senão acaba realmente acaba morrendo. Ok. Né? E geralmente são crianças que acabam indo para UTI ou tem casos extremos, né? Infelizmente, por isso que é muito importante, inclusive os médicos saberem que existe essa doença, que é uma doença que realmente, vamos dizer, para a medicina é uma doença muito nova. Ok. Né? Que muitos pediatras também desconhecem. As pesquisas não são tão intensas ainda, etc. E por isso essa necessidade de divulgar que existe essa doença para fazer esse diagnóstico, sempre pensar na cabeça no pronto-socorro, o médico que trabalha na linha de frente do pronto-socorro, saber que existe essa doença. Quer dizer, uma criança com esse quadro clínico que vai ao pronto-socorro, pensar nisso. Em vez de pensar que é uma virose, né, dar um antiemético e mandar para casa. Ok. Né? Então, a criança que tem essa doença, em casos extremos, quando é diagnosticado erradamente, pode até ter um diagnóstico, por exemplo, de nó nas tripas. Isso. Né? É o que o termo fala. E acaba indo para uma cirurgia. Para uma mesa de cirurgia. Sem necessidade. Opera e acaba não tendo nada. Nenhuma alteração intestinal. Tem jeito, Giro, essa doença? Tem. Como é que faz? Na verdade, o pediatra geral já tem que estar atento. Ok. Né? Eu acho que antes da criança nascer, acho que já tem que ter, eu acho muito importante, um questionário na maternidade, ou o brasileiro não tem costume de conhecer o seu pediatra antes do nascimento da criança. Okay. Eu acho que precisa ir para o pediatra, passar todas as informações de antecedentes familiares, Alguém que da família teve alguma coisa parecida, os pais. Para desde a maternidade já ter cuidado com isso. Né? Se precisar se a mãe não tiver leite, então complementar, se já tem um histórico de alergia alimentar, já começar com uma fórmula especial. Né? E acompanhar muito de perto essa criança, tomar muito cuidado com a introdução dos alimentos novos, né? De repente até postergar a introdução dos alimentos. Quer dizer, uma criança que teve uma suspeita dessa, um quadro clínico grave, tem que prestar atenção nas coisas novas. E a incidência disso, que idade que costuma acontecer? Geralmente no primeiro ano de vida. No primeiro ano de vida. Né? Mas tem casos de crianças maiores, até adolescentes que têm. Né? Ou crianças que já têm FPAS que acabam cronificando. Né? Aí sim pode manter um quadro toda vez que come tal alimento. Mas aí vai se estabelecer os alimentos, pode-se estabelecer os alimentos que podem desencadear isso e dá para evitar esses alimentos e não ter as crises. Ou chega um momento que a criança acaba tolerando esse alimento. Então tem uma certa reversão eventualmente. Tem. Na grande maioria dos casos, sim. Né? Mas tem casos até esquisitos, né? Que, por experiência própria, a alergia à batata. Estranho, né? Batata. Ouvi falar isso, mas... Então, depois que estudamos FPAS, vemos que é possível. É possível. Enfim, pelo que você falou, qualquer proteína aí alimentar pode desencadear isso. Pode. Né? Uma coisa que me chamou a atenção é o fato de que você alertou porque exames não são assim tão relevantes para poder esclarecer. Situa um pouquinho esse aspecto aí.
Então, na verdade, como nos exames laboratoriais eles praticamente vêm normais. Se for pesquisar a alergia, claro que assim, se for pesquisar em crianças maiores, elas podem ter até alergias a algum alimento, mas não necessariamente aquele alimento que causa essa síndrome. Né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Quer dizer, pelo que eu senti, é o quadro clínico mesmo que você descreveu. E o pediatra está atento e quem vai saber são os pais. Então, talvez uma forma interessante seria os pais carregarem um papel ou plastificado que meu filho tem FPAS. A maioria dos médicos desconhece essa doença. FPAS é um negócio estranho, mas é a síndrome da enterocolite induzida por proteína alimentar. Inclusive, até tem um folheto que explica bem rápido do que se trata, que você consegue ler em 30 segundos. Nós estamos colocando aí o site também do FPAS Brasil para que as pessoas possam se informar melhor. Isso. Que os pais podem, os médicos, inclusive, eles podem ler isso e já entender na hora do que se trata e já mudar a conduta completamente. Né? E salvar a criança, não levando para uma UTI, não levando para uma cirurgia, por exemplo, né? Correndo mais risco ainda, eventualmente, e no último caso até a criança pode vir a falecer. Né? Bem, eu acho que o programa de hoje foi muito importante para esclarecer a população brasileira sobre esta situação emergente, né? E que merece uma atenção especial porque, como nós vimos, pode ser um quadro clínico bastante grave em crianças pequenas desta síndrome da enterocolite induzida por proteína alimentar. Dr. Marcos Giro Ozaki, o seu papel aqui foi